dia, Betinho, bom dia, Tainá. Bom dia. Hoje eu tenho 45 anos de idade, Beto. Sou uma mulher casada há 13 anos. Nós temos 2 filhos. E olhando de fora, quem olha a nossa família de fora, eu pareço ter uma vida perfeita, uma família estruturada, um casamento estável, filhos saudáveis. Eu tenho mesmo. Eu tenho. Meu marido é maravilhoso. Meus filhos também são maravilhosos. Só que dentro de mim existe uma dor que eu carrego há 30 anos. E essa dor eu nunca consegui cicatrizar. De verdade. Confesso para vocês de coração. O que aconteceu comigo foi que quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui abusada por um primo meu. Primo de dentro da minha casa. Ele era mais velho, pouco mais velho, um pouco mais experiente. Só que ele sempre foi tratado como o queridinho da família. Sabe aquele primo que é o querido da família? Todos falavam dele com orgulho, que ele era inteligente, estudioso, educado. Todo mundo dizia que ele tinha um futuro brilhante, que ele seria alguém de destaque na vida. E foi mesmo. Hoje ele é um homem respeitado, bem-sucedido, cercado de admiração. Só que ninguém imagina quem ele realmente é e o que ele fez comigo. Coisas que estão impregnadas na minha mente, no meu coração, no meu espírito. Ninguém tem ideia do que ele fez comigo no passado. Naquele tempo eu era só uma menina assustada, sabe? Eu não tive coragem de contar para ninguém. Aliás, até hoje eu não tenho coragem. Não tive coragem. Eu tinha muito medo que dissessem que a culpa era minha, sabe? Eu tinha muito medo de falarem que eu estava inventando história, que eu era errada, sabe? E foi por isso que eu me calei. Eu me calei, eu engoli o choro. Eu engoli a vergonha que, olha, até hoje, depois de tanto tempo, quando eu penso, eu sinto vergonha daquele momento. Eu engoli o trauma. E esse silêncio me perseguiu, sabe? E não só me perseguiu, mas causou danos à minha personalidade, porque eu cresci insegura. Eu cresci me sentindo pequena e carregando um segredo que me consumia. Quando eu conheci o meu marido, inclusive, anos depois, eu demorei muito, viu, Beto? Eu demorei muito tempo para confiar nele, literalmente, assim, aquela confiança, para conseguir entregar-me de verdade para ele. Se é que vocês me entendem, eu demorei um tempo para isso. E até hoje, apesar de todos os esforços, eu ainda tenho muitas crises de ansiedade. Eu já tive ataques de pânico, só de pensar em encontrar esse primo nas reuniões de família, só de pensar em ficar sozinha perto dele, até hoje. Porque ele está lá. Ele está sempre lá, sorridente, abraçando todo mundo, sendo exaltado como exemplo de homem para toda a família. E eu por dentro, sufocada, olhando para aquele sorriso e vendo apenas um monstro que roubou a minha adolescência e a minha vida. Sabe, há alguns anos eu decidi contar para o meu marido. Eu falei para o meu marido, eu abri o jogo com ele. Olha, o meu marido ficou em choque. Disse que nunca poderia imaginar, porque ele entrou na família depois, né? Bem depois de que tudo isso aconteceu. Sempre teve também o meu primo como referência. Hoje, nós dois carregamos juntos esse segredo. Só que não sabemos o que fazer com ele. Eu vivo um dilema hoje. Eu conto para a família, mesmo correndo o risco de ninguém acreditar depois de tanto tempo. Eu expulso esse peso de dentro de mim, mesmo que isso destrua a imagem dele e abale a família inteira, porque aí vai abalar a família inteira. Ou eu continuo calada
carregando essa dor sozinha, só para evitar confusão, só para evitar. Eu não sei o que é pior, sabe, Beto? Continuar guardando esse segredo que me corrói todos os dias, ou revelar e enfrentar a dúvida cruel se alguém vai acreditar em mim. Então, essa é a pergunta que eu faço para a nossa imensa família Bom Dia Clube. Eu pergunto, se fosse vocês, o que fariam? Revelariam a verdade, custe o que custar? Ou deixariam essa ferida enterrada para sempre? É o que pergunta a nossa amiga no Opinando de hoje. Que história pesada, Betinho. E aí? Meu Deus do céu. Vou acionar já, vou acionar logo aqui a maior família do Brasil, já que ela quer ouvir as opiniões. Vamos lá, agora eu também quero ouvir as opiniões da nossa família. Vai lá. Você tem que denunciar mesmo. Você tem que ir pra cima. Alô? Bom dia, família da Clube. Eu também passei pela mesma situação dessa moça, só que no caso, na minha época, eu tinha 10 anos de idade. E foi o próprio marido da minha irmã que abusou de mim. Tanto é que ela também sabia. E ela disse, e ela tava ali presente na hora, e fazendo calar a boca. Se eu falasse alguma coisa pra minha mãe e pro meu pai, ela ia me esfregar. Daí eu tive esse trauma, até hoje eu carrego isso comigo, com 10 anos de idade. Aí, depois com 13 anos de idade, ele também tentou abusar de mim. Só que daí eu dei um chute nele tão grande que ele saiu correndo. E até hoje eu não consigo contar pra ninguém. E eu carrego essa dor até hoje. Tá vendo? Que pesado. Você viu? Tô falando, não é só essa não. Eu tenho muitas e muitas mensagens aqui nessa manhã relatando o mesmo problema. Oi, Beto. Oi, Tainá. Bom dia. Bom dia, eu meu amor. não quero que me identifique, mas a história que essa moça contou hoje, eu passei basicamente quase a mesma coisa. Só que ao invés de ser meu primo, foi o meu tio. Ele abusou de mim quando eu tinha 15 anos. E só que no momento que aconteceu, quando eu cheguei em casa, eu contei pra minha mãe. E só que não denunciamos e nem nada. E assim, o que eu dou de conselho para essa amiga é que ela vai buscar uma ajuda psicológica, para ver se ela consegue tirar isso de dentro dela, porque é um fardo que não é dela. E eu não acho que ela tem que se culpar, não, porque a culpa não é dela. E se ela se sentir bem, e se for bem para ela, for bom para ela, eu acho que ela deveria sim contar para a família, mesmo que faz tantos anos. Esse fardo ela não tem que carregar sozinha, esse fardo não é dela. Mas ela tem que buscar uma ajuda psicológica, fazer um tratamento, fazer terapia, para ver se ela consegue tirar isso que ela tá sentindo de dentro dela. Percebeu? Nossa, pesado, Que Betinho, coisa, hein? que Bom, daqui a pouquinho mais opiniões. Daqui a pouco. Ela, a amiga aqui acabou de relatar que ela foi abusada, no caso, pelo tio. Pelo tio. E na mesma idade que ela tinha na época. 15 anos. 15 anos de idade. Então não é fácil. Daqui a pouquinho, mais opiniões para ajudar essa nossa amiga de hoje. É importante o compartilhamento dessas experiências, porque a amiga vai tomar a melhor decisão no final do Opinando de hoje. Eu tenho certeza. Tainá, diga. Que história hoje. Meu Deus, eu tô impressionado até agora, porque depois que nós colocamos o primeiro bloco de participações, não pararam de chegar histórias parecidas aqui pra gente. Sim, quantas ouvintes, né, mandaram aqui que já passaram pelo mesmo, né, Não, Betinho? e quantos ouvintes também, você não tem ideia. Sim. Quantos homens também já passaram por isso? Meu Deus do céu. Por exemplo, ó, eu vou começar com a opinião desse nosso amigo aqui, ó. Presta atenção, porque ele também não quer ser identificado, claro. Diz o seguinte: ô Beto, aconteceu a mesma coisa. Eu tinha 9 anos de idade, é um amigo, tá? Ok. Eu tinha 9 anos de idade, foi com o marido da minha tia. Eu não contei, eu me calei, pois ele era da igreja e dizia que ninguém ia acreditar em mim. Só que o ano passado, o canalha caiu na mesma coisa. Ele fez de novo com a afilhada dele. Eu descobri, nós denunciamos juntos. E logo após surgiram mais 4 vítimas dele. Tá vendo só? Meu Deus. E todos da minha família, primos, as minhas tias, fizeram a mesma coisa. Todo mundo denunciou. A família inteira se voltou contra nós, né? Não acreditando na gente. Porém, agora o processo está rolando na justiça. E eu tenho fé em Deus, que Ele vai pagar por tudo, né? E a família também não acreditou, tá vendo? Tá vendo só E não foi uma pessoa. Foram várias. Foram várias. Eu conheço um caso lá em Franca também. Conheço um caso que todos falaram lá pra família, só que a família também não acreditou. É complicado. Betinho, essa história me trouxe gatilhos. Eu sei bem o que essa moça sente. Comigo foi um tio que todo mundo achava que ele sempre me protegia. E eu na época não entendia. Eu era uma criança, tinha 8 anos de idade. E hoje, com 35, eu sei o que ele fazia. E sei que ele fazia aquilo que não era certo. Mesmo assim,
Eu não tenho coragem de falar para ninguém. Isso às vezes me corrói por dentro. Tá vendo só o compartilhamento aqui das pessoas? Tantas pessoas passando pela mesma coisa. Alô, bom dia. Bom dia, Sara de São Simão. Oi, eu Sara. acho que ela não deve contar. Na época que aconteceu, ela não teve condições de colocar isso pra fora, então eu acho que agora já tá um pouco tarde, só vai atrapalhar a vida dela, vai virar um tormento. E é como ela disse, ela tem uma família maravilhosa, então ela deve manter isso e não ficar se remoendo, ficar com essa dor que ela tem no peito, não. Deixa essa pessoa pra lá, sabe? Se distancia e esquece. Eu sei que não dá pra esquecer, né? Mas tenta pelo menos esquecer. E o canalha é ele, tudo que tem de ruim nisso tá com ele. Então ela deve esquecer, deixar ele com tudo isso, que uma hora a lei do retorno vem pra ele. Beijo, Aí, tá ó. na clube e tá legal. Aí, um beijo pra você. Mas nós não podemos só esperar a lei do retorno, né? Não mesmo. Eu aconselho pais e mães sempre estarem atentos, pelo amor de Deus. Tem que estar atento com quem seus filhos estão aí perto, de quem eles estão perto, sempre observar. Nós não podemos confiar em ninguém. Não mesmo. Absolutamente, não pode confiar em ninguém. E instruir os filhos a falarem qualquer coisa estranha que acontecer. Qualquer coisa, por mínima que seja, tem que falar. Tem que instruir os filhos a falarem. Tem que ser dessa maneira. Lá em casa, a gente instrui os meninos. Qualquer coisa de errado que aconteceu, colocou a mãozinha onde não pode, né? Ficou com muito carinho. Não pode isso. Não pode, a não ser o papai e a mamãe ali dentro de casa. Todos juntos. Então, é uma situação muito delicada, muito complicada isso aí. Temos que instruir os nossos pequenos nessa situação. Bom, Tainá Rigoletto, não dá mais tempo aqui, porque o tempo é curto. E você, o que tem a me dizer a respeito dessa história? Então, Betinho, a nossa amiga já foi muito corajosa de conseguir dividir essa dor com a gente, né? Com toda a nossa família aqui do Bom Dia. E ela tem que entender que a culpa não é dela, não foi dela. O que aconteceu não define ela, mas o silêncio pode estar machucando ela cada vez mais, né? E ela não precisa carregar isso sozinha, né? Então, busca a ajuda de um profissional para te dar força, para enfrentar esse trauma e também ter uma clareza sobre os próximos passos, né? Revelar ou não revelar é uma decisão dela, né? Mas lembra que quando ela bota isso pra fora, ela se liberta, né? A voz dela é uma arma muito poderosa, Betinho. Com certeza. Um amigo aqui até fala uma coisa aqui muito importante, ó, ele mandou agora. Falou assim, Beto, tem que avisar a família, você sabe por quê? Sim. Porque se ele continua praticando essa prática aí? E se ele já não fez isso com outras pessoas? Então, é igual a história do nosso amigo aqui que mandou. Sim. Descobriram na família lá mais 4 que ele fez isso, né? Com certeza. Então, de repente, importante, pelo menos falar, pra alertar. Sim. Quem sabe pode aparecer mais vítimas, Outras né? vítimas. Que coisa, hein? Que loucura essa história de hoje. Agora, sexta-feira você não pode perder. Sexta-feira não perca a história do Pix. Opa! História de sexta-feira. Se essa moda pega. Ai, meu Deus do céu. Amiga, eu desejo pra você sorte, viu? Muita sorte pra você, porque não é fácil mesmo e espero que você consiga refletir aqui as opiniões da nossa família e faça o melhor a seguir aí da sua vida, tá bom, querida?